conversar com o Juca Kfouri, que, salvo um ou outro palmeirense que dirá que não conhece, dispensa apresentações. Tem os palmeirenses que conhecem mais ainda, e odeiam. Mas às vezes é melhor a indiferença. É verdade. Começamos pela bola ou pelas bolas? Bob, você é o dono da casa, seu blog é brilhante. Meu blog não, meu YouTube. Se o YouTube eu sou velho. Se o YouTube é ótimo, se o YouTube é esclarecedor. Graças a Miguel, Sim. Pio, Kiko, Então, Toninho. quando a gente fala de bola e de bolas, em última análise hoje, no mundo do futebol, estamos falando da mesma coisa. Isso. Infelizmente, né? Você está dando gargalhada com o time que está governando o Brasil? Meu Deus. O Bob, nem no pior dos meus pesadelos. Às vezes, vou te falar uma coisa. Eu já li sobre isso muito. Eu já, em um determinado momento, me convenci que, de fato, podia haver razão naqueles que argumentavam: a gente fica falando das coisas ridículas que eles fazem, eles estão desviando a nossa atenção para fazer... Não. Uma que as coisas terríveis que eles querem fazer importantes, nós estamos atentos, né? A perda de direitos que eles querem impor. Nós, nem tanto. Sim, nós que temos uma consciência crítica e que não esperamos ganhar nada deste governo, tá certo? E que fazemos a resistência Você sabe que eu tenho uma resistência à expressão existência, não que eu não acho que ela seja válida, é que eu prefiro a expressão existência. É verdade. Porque resistir é delegar ao outro. Você está resistindo a alguém, você não está agindo, você está reagindo. Tá, ok. Feito então, o reparo, se feito o reparo. Mas eu jamais pensei que a gente fosse viver a idiotia que nós estamos vivendo. Esse Trump, esse Bolsonaro, alguns de seus ministros, são a personificação da idiotia. Eu só estou esperando eles repetirem o grito do Franco: Viva la muerte! Porque é o que parece, e aí fica bem a coisa da existência, do viver. Porque eles parecem todos adeptos disso, não é? Quer dizer, não é possível a submissão que a gente acabou de ver na visita deles aos Estados Unidos, as declarações, né? A entrega do Brasil da maneira como está sendo feita. Isso que você disse, de que não, eu vejo de vez em quando aquelas análises tal, não, porque isso na verdade, o que as pessoas acho que não percebem é que essas coisas vão corroendo qualquer espécie de capital que você tenha. Você não banca o ridículo, porque isso é uma grande jogada. Onde é que está escrito isso, cara? Que não. Você não tem maravilhosos resultados econômicos, você não isso. tem perspectivas para as multidões. Isso. E você vai correndo o capital. Não, mas olha, tem uma jogada sensacional. Então, tem minhas dúvidas. A semana passada o dólar fechou quase a R$4. Não foi isso? Então veja, você se lembra, você se lembra e você estava lá dentro, você cobriu. O que foi o começo do governo Collor e em quanto tempo o governo Collor começou a se deteriorar. E na verdade, só que ali como não tinha rede social, ali tinha uma diferença. Isto. Você não então tinha, é mais rápido o compromisso da chamada grande mídia, sim, não tinha, era maior. Não tinha o mundo digital. O descolamento demorou mais tempo, porque eles estavam envergonhados, que tinham entrado de mala e cuia nas campanhas do Collor para evitar Brizola e Lula. Sim. Então ali levaram mais tempo. Eu me lembro porque aquelas matérias sobre PC Collor, existia um silêncio chamado estrondoso. Até entrarem já era o segundo ano de governo. Sim. Apesar de tudo. Então, mas eu acho que agora a velocidade será maior. Claro. Né? Por todas as razões. Né? Tanto na construção quanto na desconstrução. Na desconstrução. Com erros, acertos, lava-jato, mas não tem uma questão que eu acho nuclear nisso e fundamental, que é o salto triplo do juiz Moro para o Ministério, tendo vazado uma delação às vésperas do primeiro turno, 6 dias antes, tendo conversado, segundo o general Mourão expôs, com eles sobre ir para o governo. Isso aqui. Então, qual é a moralidade que vale? Me parece que está meio além do jardim, né? Então, me parece que ele, que digamos tinha um capital moral para muita gente inatacável,
empenhou esse capital moral de uma maneira que eu vejo ele assim se esvaziando, mas como fruta seca. Vamos lembrar, né? Porque você disse que ele vazou uma delação premiada dias antes da eleição, que, diga-se de passagem, não tinha maiores novidades. Foi só o objetivo, né? é esse. Como vazou a conversa da presidente da República com o presidente. Antes disso, ele fez coisa pior, né? E antes disso, ele esteve... Mas aí é que as pessoas sempre esperam... Sempre esperam que você não queira discutir isso, viu, caros amigos e amigas? Porque soará petista, bolivariana, não sei o quê. Quer dizer, isso segurou esse debate até agora. Nós estamos debatendo, mas nós estamos tentando debater há muito tempo, como se fosse um emparedamento, mas na verdade são coisas completamente diferentes. Isso é ilegal, gravar alguém ilegalmente e vazar alguém, mesmo que fosse o verdureiro, quanto mais o presidente da República. E aí aconteceu o quê? Nada. Então, ele foi absolvido pelo tribunal que depois julgaria. Então, ele assumiu o papel mais detestável que a gente encontra, inclusive, na imprensa. Em vez do cara ser jornalista, o cara é justiceiro. Em vez de ser juiz, o cara passa a ser justiceiro. Ele personificou isso até na indumentária. Né? Aquela coisa de usar paletó preto, camisa preta, gravata preta. Eu sempre espero que ele apareça também com 2 Coldres 45, entendeu? E saia dando tiro. Porque ele é a personificação do Billy the Kid, né? E aí você vê a maneira pela qual o Temer, por quem não tem a menor simpatia, o Wellington Moreira Franco, por quem não tem a menor simpatia, a forma como eles foram detidos, a forma operação na rua, fuzil, metralha. Mas o Bob, pra quê? Pra cima de quem? Pra cima de quem? Quer dizer, acredita nisso? Vão dizer que você está defendendo o bandido. Eles vão dizer que eu estou defendendo. O Temer já era, antes de qualquer coisa, o Temer já causou motivos. Mas agora, eu tenho que ficar aqui nas vezes de puxar a conversa, mas às vezes eu fico com coceira. Fale. Então, quando se dava o impeachment, eu estranhava e dizia o que eu achava muito estranho. Nós, o jornalismo, entrevistando os ministros e ninguém perguntava, mas você por acaso não é aquele que levou um cofre para casa? Você não foi aquele que assaltou um banco? Porque tinha um bando de gente ali com um passivo gigantesco nas costas. E o Temer, idem. O Grupo Libra, essa questão, Zé Roberto Toledo escreveu sobre isso 2 anos antes disso tudo, 3 anos antes disso, dando nome, endereço. E ninguém dava a menor pelota. Por quê? Porque ele era preciso destruir um poder para você ter um outro poder. É tão claro isso, né? Tão claro. Porque é tal história. Aí, das poucas vantagens de você envelhecer, é que certas coisas você já viu. Certas coisas você já viu ser reprimida, ser patrulhada, depois ela aparecer, e você fala, puxa, então era verdade. Né? Eu me lembro perfeitamente quando se falava do golpe de 64, dizendo os americanos estão por trás, os americanos estão por... Tem navio americano na costa brasileira, a CIA tem... O Lyndon Johnson disse que quer acabar com o Jango. Até vi no seu YouTube, semana que passou, o seu comentário sobre a visita aos Estados Unidos e a CIA, o vídeo do Lyndon Johnson dizendo temos que pegar João Goulart, tudo que for necessário teremos de fazer. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do. I'd get right on top of it and stick my neck out a little. We just can't take this one, and Dizia-se de quem argumentava assim. Paranoico, teoria da conspiração. Então foi o tio Sam. O imperialismo yankee que está por trás. Chega disso, para. Né? E aí você viu aqui no Brasil, você viu na Argentina, você viu no Uruguai. E depois, você viu no 50 Chile. anos depois, os papéis sendo abertos. Mas você viu a sucessão de ditaduras sendo implantadas, sempre com o embaixador americano sendo uma figura de relevo naquele momento. E aí depois abre os papéis do Congresso. E está tudo documentado. A prisão do Lula é uma violência, porque o Lula está quase 1 ano sem liberdade, sem uma prova que permita
você cercear a liberdade de quem quer que seja, por um dia, que dirá por um ano. Mas o Lula já vinha sendo vítima, objeto de justiceiros a partir do momento, por exemplo, daquela condução coercitiva, que é um absurdo. Que é um absurdo. Tão grande como o espetáculo que nós vimos na prisão do Temer. Porque não é preciso fazer desta maneira, não é necessário fazer esse espetáculo, não é assim que se faz justiça, e te digo mais, os que fazem justiça desta maneira, a história mostra, acabam mal, acabam muito mal. O que não deveria permitir a atual cartolagem transformar aquilo que já é um enorme negócio apenas num negócio. E num negócio que acabe matando Isto. o futebol. Exatamente. Quer dizer, então quando você só pensa no futebol como fator gerador de rentabilidade, você começa paulatinamente a matar a paixão, a matar a qualidade, a matar a emoção. Inclusive com o Campeonato Mundial de Clubes também que querem fazer. E esse Campeonato Mundial de Clubes ainda pior, Bob, porque você pensar em 24 times, com times se classificando 4 anos antes do Mundial de Clubes. Você imagina. Quer dizer, 4 meses no Brasil. Sim, você imagina os clubes brasileiros, os clubes da América do Sul, né? Que são um hoje, daqui a 6 meses são outro. Imagina 4 anos, não vai ter nada a ver. Aquele que ganhou a Libertadores com... Isso você acha que vai sair? Eu acredito que é uma tal insanidade... A reação da UEFA é grande. Que não vai sair. Ao mesmo tempo, tem tanto dinheiro que eu sei lá. Quanto vale o negócio do futebol? Então, Bob, a tentativa de compra desse Mundial é coisa de 1 bilhão de euros. Então você imagina o que é isso. 1 bilhão de euros. Você imagina o que é isso. Nós estamos falando do que foi e do que é. Agora tem uma discussão que atravessa todo esse tempo, mudando só quem faz oposição. A rima é pobre, mas é porque coube. O Pelé. Agora, no momento, se discute toda hora, todo mundo discute quem é melhor, o Pelé, o Messi, o Maradona. Bom, essa é uma outra. Essa é papo de boteco, papo mas de aí boteco. continua. Ô Bob, há quem diga, e não deixa de ser uma posição inteligente, né, que não existe o melhor de todos os tempos, existe o melhor de cada tempo. Né? Digamos que é fácil para não sair da discussão. Mas quem viu vários tempos... Mas então... Eu te confesso que eu cada vez tenho mais preguiça de discutir esse assunto. Eu já li você dizendo isso. É porque... E não é... Quando eu falo do Pelé... Né, isso sendo um corintiano não, que pois tomou então, couro do Pelé. Eu sou insuspeitíssimo, né, para falar do Pelé, a não ser que alguém diga que eu seja saudosista. Né? Ou que alguém me acuse de defender o Pelé contra o Maradona e contra o Messi, porque nós brasileiros não gostamos dos argentinos. Eu, nesse aspecto, sou um brasileiro raro. Eu sei, porque eu sempre achei que era cascata. Eu adoro a Argentina, eu adoro a escola de futebol da Argentina, eu torço pela Argentina quando não tem Brasil no campo. Eu acho que isso é um pouco cascata e eu achava que você era também, porque na Copa de 98, Argentina e Inglaterra, e todo o centro de imprensa dizia que estava torcendo pela Argentina. Gol da Inglaterra e quase derrubaram o centro de imprensa festejando o gol da Inglaterra. Então, peraí, que torcedores argentinos são esses? Eu torci pela Argentina na final contra a Alemanha no México em 86, eu torci pela Argentina contra a Holanda em 78 e eu torci pela Argentina contra a Alemanha na Copa do Brasil de 2014 e dizia para as pessoas que me diziam: você está louco? Depois do 7-1 ainda ver a Argentina festejar aqui no Brasil é o fim. Eu digo: e você sofre da síndrome de Berlim, né? Como se fosse a síndrome de Estocolmo. Os caras meteram 7-1 no Brasil e você vai torcer para eles? Eu não, vou torcer para a Argentina. Nem eu fui um deles. Não perdoo o Higuaín pelos 2 gols que perdeu naquele jogo. Mas, enfim. Então, o que me move não é nenhum sentimento anti-argentino. Poderia ser saudosismo.
Porque, por exemplo, eu sou saudosista em relação à Fórmula 1, para a qual nem ligo tanto, mas eu considero o Fangio, Juan Manuel Fangio, que foi 5 vezes campeão do mundo, em baratinha, melhor do que o Ayrton Senna. Lá vai tomar tanto cacete dos Sim, tenistas. sim, melhor que o Ayrton Senna. Lembrando, o Fangio era argentino. Então, me tira fora dessa coisa de argentino contra brasileiro. O Pelé é como o Michael Jordan. Que o Pelé eu vi jogar também. é como o Muhammad Ali. São figuras que estão acima do patamar. O que não significa diminuir ninguém. O que não significa eu não me divertir a valer com o Messi. Torcer pelo Barcelona, não só pelo Messi, mas pelo que o Pep Guardiola fez no Barcelona e pela Catalunha, cuja causa me causa muita simpatia. Mas, enfim, o Pelé é outra coisa. E não é porque o Pelé foi tricampeão mundial pela seleção, bicampeão mundial pelo Santos, fez quase 1.300 gols. Porque o Zico não foi, o Cruyff não foi. Isso não é por isso. É porque o Pelé chutava de esquerda, chutava de direita, matava no peito, cabeceava de olho aberto como ninguém, tinha olho na nuca, via 300 com 500 gols. Isso, não tem que... É Agora só ele ver. vem dizer, mas o futebol nos tempos do Pelé, eu digo o inverso. O Pelé hoje, com as chuteiras de hoje, nos gramados de Preparo hoje, físico. com o preparo físico, com a ciência do esporte, com as bolas, como Deus me livre, o que o Pelé faria? Nós estamos falando das bolas de fora e da bola do Pelé. E o Brasil hoje? O que o Sampaoli significa? Quer dizer, o Santos ganha de 3, toma de 4, mas evidentemente houve uma modificação no cenário do futebol. Sim. Ele é uma especificação do que nós estamos empobrecidos? Exatamente. Taticamente. Porque ele é capaz de pegar um time absolutamente medíocre, como é o time do Santos, medíocre no sentido do termo, médio. Ainda bem que ele consertou. Médio, né? E fazer um espetáculo que você tenha vontade de ver. Que é, essencialmente, o que deve levar o torcedor ao estádio. É claro que é bom ganhar. É evidente que é bom ganhar. Mas essa discussão burra, é melhor ganhar jogando feio do que perder jogando bem? Não, eu quero ganhar jogando bem. E o Sampaoli permite isso. Com todas as dificuldades de estar num clube endividado, que não paga salário. Nesse aspecto, ele dá um outro exemplo. Argentino, consciente. Abre mão de um pedaço. Devolve o salário. Enquanto não pagar os jogadores, não me pague. Porque não faz sentido eu ser aqui o privilegiado. Né? E o que ele trouxe, que não chega a ser nenhuma novidade, ele não é nenhum revolucionário, né? Um inovador, mas ele trouxe a ideia do jogar bem, do atacar, do buscar o gol. Né? E aí, mas aí ele toma de 5 do Ituano. O Santos do Pelé, você sabe disso. Tomou algumas E mesmo jogos que ganhou, 6-3 no São Paulo, 7-4 no Corinthians, tomava. E tinha zagueiros da melhor qualidade. Mas por quê? Porque tinha um espírito. Nós viemos aqui para fazer gol ali e para os caras que estão aí em cima se divertirem com o que estão vendo. E a gente se divertia. Quantas vezes a gente não deu gargalhada em campo por causa do time do Santos ou do time do Botafogo de Mané Garrincha? Quantas vezes?